nossos cultos, Senhor. Meu Deus, o Senhor usou, Senhor, alguém, Senhor, o Senhor usou homens, o Senhor usou mulheres, Senhor, meu Deus, para trazer a poderosa palavra do Senhor ministrar no nosso coração. Meu Deus, e todas as vezes, ó Deus, o Senhor falou conosco. E nessa noite, Senhor, não vai ser diferente. Meu Deus, o Senhor há de falar conosco, Senhor. Meu Deus, o Senhor há de liberar, meu Deus, uma palavra, meu Deus, o Senhor, no teu coração, Senhor. Meu Deus, os nossos ouvidos, Senhor, venham estar atentos, meu Deus, para que quando o Senhor liberar esta palavra, nós venhamos, ó Deus, entesourar no nosso coração. Meu Deus, vai abençoando, Senhor, a cada um que ouvir a tua palavra. Abençoa, Senhor, também as nossas crianças que estarão sendo ministradas, meu Deus, na sua linguagem, no piso superior. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida dos professores. Enche, meu Deus, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que é o Pai, as mãos das nossas crianças, os nossos ouvidos, Pai, os nossos filhos, ouvir, Pai, a tua palavra. Eles possam, meu Deus querido, descer ali, Senhor, com essa palavra queimando no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, realiza um milagre, Senhor, no nosso meio nesta noite. E nós, Pai, dedicaremos a Deus toda a honra e toda a glória ao teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, motivo de muita alegria poder estar com os irmãos aqui nesta noite para louvarmos o nome do Senhor, amém? Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por vontade. Vamos ao texto que foi escolhido pela igreja para celebrar a festa ao Senhor por mais um ano de existência dessa congregação. Mateus, capítulo de número 16. Mateus, de número 16. Eu vou querer fazer a leitura a partir do versículo de número 13. Mateus 16, do versículo 13 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis vós que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Até aqui podem tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com os irmãos nessa data tão especial, celebrando ao Senhor. Sou grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos na noite de hoje. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edevaldo, nosso pastor que está no Brasil, a missionária Silvânia, que deve estar com as crianças ali em cima agora. Sou grato a Deus por essa família. Sou grato ao pastor Edevaldo pela oportunidade que o pastor nos confiou. Peço aos obreiros que façam ao pastor o meu agradecimento a ele. Também quero louvar a Deus pela vida de cada obreiro aqui nessa congregação, os irmãos que estão aqui na tribuna, cooperando com a obra aqui na igreja de Uata, os obreiros que estão aí embaixo. Deus abençoe a todos, amém? Trago também comigo a saudação do pastor que está sendo o pastor dirigente da congregação de Caquegá, nosso pastor Fábio, amém? Os irmãos recebem? Amém. Amém. Então, graças a Deus. Irmãos, eu
confesso aos irmãos também que eu sou muito grato a Deus pela existência dessa congregação. O presbítero Clemilson falou no começo do culto que a igreja de Kakegawa é uma extensão dessa igreja, e é verdade. A igreja de Kakegawa, ela existe hoje porque existiu uma igreja de Wata aqui neste lugar. E foi uma extensão da igreja daqui lá para Kakegawa, o local onde eu conheci o meu Salvador, o meu Senhor Jesus. Então sou grato a Deus também pela igreja de Wata, sou grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Haroldo, porque foi um homem que recebeu uma chamada de Deus e ele poderia muito bem ter dito não à chamada que o Senhor colocou em seu coração. Ele poderia ter vindo para o Japão, trabalhado, juntado seu dinheiro e voltado embora para o Brasil. Mas o Senhor chamou ele para a obra missionária e graças a Deus que o pastor Haroldo, nosso pastor presidente, foi obediente ao chamado do Senhor e através do nosso pastor presidente muitas igrejas foram abertas no Japão, inclusive essa que nós estamos aqui nesta noite, amém? Então louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Haroldo, e também não podemos deixar de louvar a Deus pela vida de cada pastor que passou por esta igreja. Ao decorrer do culto, o presbítero Clemilson, ele foi mencionando, foi falando, e é verdade, cada pastor que passou por aqui deixou a sua história, cooperou com a obra do Senhor. Aqui da igreja de Wata, Jesus tirou alguns dos irmãos daqui para ser canal de bênção lá em Kakegawa. Nosso pastor Silvio Matsuoka, que foi pastor na igreja de Kakegawa por muito tempo, era membro desta congregação aqui de Wata, mas aprove a Deus levantar ele como canal de bênção e levar ali para Kakegawa. Foi também o presbítero Gilberto, juntamente, logo após o pastor Silvio, o presbítero Gilberto, e nós fomos, irmãos, de todas as formas e de todas as maneiras abençoados por Deus através da igreja aqui de Wata, e eu sou grato a Deus pela existência desta congregação, amém? Você já glorificou ao Senhor por esta igreja existir? Você já deu graças a Deus hoje? Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui a palavra do Senhor. Eu prometo aos irmãos que não vou ser muito cansativo. Sei que amanhã as irmãs têm um trabalho ali na igreja sede, que sai do círculo de oração, então nós vamos tomar cuidado para não estender o horário. Mas nós fizemos a leitura da palavra do Senhor, um texto que é muito conhecido da igreja, um texto que é bastante conhecido do povo do Senhor. Nós podemos observar neste texto, na declaração de Jesus, no versículo 18, nós podemos observar que na declaração de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja indestrutível, ela é uma igreja poderosa e ela é uma igreja vitoriosa. É o que nós podemos constatar no versículo 18 desse texto que nós lemos agora há pouco. Mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, nós sabemos perfeitamente que aqui Jesus está fazendo pela primeira vez menção da sua igreja. Em Atos, capítulo de número 2, nós temos o surgimento da igreja aqui na terra. A igreja ela surge no cenário terreno, em Atos, capítulo de número 2, a inauguração da igreja aqui na terra. Mas embora Jesus aqui, ele está fazendo menção pela primeira vez da sua igreja, em Atos nós temos o nascimento, o surgimento da igreja, nós podemos perceber pela palavra do Senhor que a igreja de Cristo, ela sempre existiu. Ela sempre existiu no coração do nosso Deus. Embora seja em Atos capítulo 2 que a igreja ela surge no cenário terreno, mas nos planos eternos de Deus, a igreja, ela sempre existiu. A Bíblia Sagrada nos diz, em Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 18, a Bíblia fala a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que todas as coisas fossem
criado, Deus, pela sua presciência, sabendo e conhecendo que o homem ele iria cair, que o homem ele iria pecar contra ele, Deus, nos seus planos eternos, já havia preparado um meio de salvação para o homem. Nos planos eternos, o Cordeiro de Deus já havia sido morto em favor da igreja, em favor dos homens. E nós podemos ver que Paulo, no capítulo 5 de Efésios, e no versículo de número 25, é verdade que ali Paulo ele está dizendo a relação do marido para com a mulher, a forma que o marido deve amar a sua mulher, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mas nessas palavras de Paulo nós podemos perceber que Cristo se entregou pela igreja. Jesus, ele morreu em favor da sua igreja. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e tudo isso em favor da sua igreja. Só que isso, como nós podemos ver em Apocalipse, não foi algo que aconteceu de forma aleatória. Já estava preparado nos planos eternos do nosso Senhor. Então, embora a igreja do Senhor Jesus, ela surge em Atos capítulo de número 2, ela já existia nos planos eternos do Senhor. A igreja já estava no coração de Deus, e aprove a Deus, no tempo determinado, revelar ao mundo o seu mistério, que é a igreja dele, aquela que daria continuidade ao que Cristo começou ali na cruz do Calvário, a salvação para os homens. E nós podemos observar no texto que nós lemos, de Mateus capítulo de número 16, e neste versículo de número 18, ele é um texto bastante conhecido, porém nós também sabemos que ele foi mal interpretado por algumas pessoas. Alguns têm afirmado que Jesus tem dito que estaria edificando a sua igreja sobre Pedro. Quando Jesus, conversando com Pedro, após a revelação que Pedro recebeu e que nós acabamos de ler, quando Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. E na verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns, de forma errada, e eu e você sabemos disso, têm afirmado que nesta palavra Jesus tem dito que estaria edificando a sua igreja na pessoa de Pedro, mas de maneira nenhuma, porque quando nós analisamos melhor ao texto, nós podemos perceber que Jesus ele estava dizendo que edificaria a sua igreja na afirmação de Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu sei que você também sabe que neste trocadilho de palavras de Jesus com Pedro, quando Jesus disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, nós sabemos que no original grego é Petros, e a palavra Petros de fato é uma pedra. Porém, quando Jesus disse sobre esta pedra, a palavra pedra no original grego é Petra, que significa uma grande pedra ou uma rocha. E Jesus estava dizendo que era sobre essa grande pedra que foi afirmada por Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E era sobre essa grande rocha, essa grande pedra, que a igreja do Senhor Jesus estaria sendo firmada, estaria sendo estabelecida, estaria sendo edificada. Aí, meus irmãos, nós podemos começar a entender os motivos pelas quais a igreja do Senhor Jesus, ela é indestrutível, ela é poderosa e ela é vitoriosa. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não está edificada sobre homens. Porque se a igreja de Jesus estivesse edificada em Pedro, a igreja teria sucumbido logo no seu nascimento.
Se a igreja de Cristo estivesse edificada em Pedro ou em qualquer dos outros apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, ela teria sucumbido logo no início, após as perseguições que ela enfrentou. E nós sabemos perfeitamente, a Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, no capítulo de número 5, a Bíblia diz que em certa ocasião, quando os apóstolos foram presos pelos sacerdotes por estar pregando a palavra do Senhor, os sacerdotes os lançaram numa prisão pública, iam deixar durante aquela noite para apresentar de manhã e tirar satisfação com os sacerdotes do porquê estarem pregando. Eu e você conhecemos a história bíblica, que o Senhor os libertou durante a noite daquela prisão. E de manhã, quando os sacerdotes então chamam os servidores para buscarem os discípulos, os servidores, quando chegam na prisão, eles acham a prisão vazia. Eles voltam então para os sacerdotes dizendo: achamos realmente o cárcere fechado e com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. E diante disso, o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, eles ficaram atônitos e ficaram perplexos a respeito do que deveria ter acontecido. Até que chegou um e anunciou dizendo que os homens que eles haviam encerrado na prisão estavam no templo e estavam ensinando o povo. Imediatamente os sacerdotes, eles ordenam os servidores a buscarem os discípulos e trazerem perante eles. E quando os discípulos, eles aparecem perante o sacerdote, o sumo sacerdote, todo o sinédrio que estava ali presente, os discípulos, eles logo dizem que mais importava obedecer a Deus do que aos homens. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo em obediência a Deus. No mesmo instante, alguns dos sacerdotes se encheram de ira e começaram a cogitar em seu coração a darem cabo à vida dos apóstolos. E quando alguns dos sacerdotes estavam cogitando isso em seu coração, a Bíblia Sagrada nos diz que levantou-se no meio do sinédrio um homem muito respeitado pelo povo, um doutor da lei chamado Gamaliel. E quando este doutor da lei chamado Gamaliel se levanta, ele começa a aconselhar todo aquele sinédrio dizendo: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Então Gamaliel traz à memória duas ocasiões distintas em que se levantou dois homens na história de Israel, dizendo-se ser alguém e que ajudou uma grande quantidade de pessoas após eles. Um era Teudas, que dizia ser alguém e juntou o número de 400 homens após ele, mas após Teudas ter sido morto, o movimento que foi iniciado por Teudas chegou ao fim. É um movimento que não avançou, é um movimento que sucumbiu, e o outro homem que havia se levantado também na história é Judas o Galileu, que também havia se levantado, diz a Bíblia, no dia do alistamento, e levou muito povo após si. Mas após este homem também perecer, a Bíblia Sagrada nos diz que o movimento que ele havia iniciado também havia se cessado, também havia encerrado, não havia prosperado. E então Gamaliel continua aconselhando o sinédrio, dizendo: agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho e esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sermos também achados combatendo contra o próprio Deus. E é por isso que Deus, ele nunca edificou a sua igreja sobre homens, porque o movimento que iniciou com o homem não foi muito longe, logo acabou-se, mas a igreja do Senhor Jesus entrou antes
logo começamos a perceber que a igreja do Senhor Jesus no seu nascedouro, ela passou muita perseguição, ela passou muita aflição, foi afligida, foi perseguida, muitos crentes foram presos, mas a igreja não parava, a igreja continuava avançando, e quando mais perseguia crentes, mais eles ficavam corajosos, mais eles se enchiam de Deus e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Aleluia! E a Bíblia diz que a perseguição que teve contra a igreja em Jerusalém foi tão grande, mas foi tão grande a perseguição contra a igreja de Cristo em Jerusalém, que os discípulos, eles precisaram sair de Jerusalém. Os discípulos saíram de Jerusalém. E nós podemos até conjecturar e imaginar os sacerdotes estufando o peito e dizendo: acabamos com esse movimento, acabamos com a seita do Nazareno, acabamos com este movimento. Mas não sabia ele que a igreja saiu de Jerusalém para conquistar toda a Judeia. Não sabia eles que a igreja saiu de Jerusalém para alcançar Samaria. E de repente se ouve um movimento, se ouve um dito dizendo que Samaria recebera a palavra do Senhor. E quando os apóstolos vão para Samaria, eles ficam maravilhados, porque Samaria estava recebendo o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus estava salvando, agora não somente em Jerusalém, mas a igreja chegou em Samaria, e a palavra de Deus estava sendo anunciada. Jesus estava salvando, vidas estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, porque a igreja chegou em Samaria anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação de Deus na pessoa de Jesus. E daí a pouco, quando pensa que não, a cidade de Antioquia recebe a palavra de Deus, a igreja chega em Antioquia, e uma gloriosa igreja é formada em Antioquia, porque a igreja chegou aos arredores de Antioquia. Aleluia! Então veja que a igreja ela não sucumbiu diante das ameaças, diante de tantas adversidades, porque Jesus ele nunca edificou a sua igreja em Pedro. A igreja estava edificada nele próprio. Jesus é a base da igreja. Jesus é a pedra aonde a igreja foi alicerçada. E Jesus é a base forte que dá sustento para a igreja. E a igreja continua caminhando vencedora, triunfante, vitoriosa, por mais que Satanás tem perseguido a igreja, ela continua caminhando vencedora. Bendito seja, Senhor Jesus, o teu nome. Glória a Deus. Mas o texto que nós lemos, que fora escolhido pelos irmãos, e nós vamos nos deter um pouco nesse texto, nós vemos que a igreja está edificada em Jesus. Jesus disse para Pedro que edificaria a sua igreja sobre aquela grande pedra, ou aquela grande rocha que ele afirmou, que Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas dentro destas palavras, nós percebemos que a igreja não está apenas edificada em Jesus. Nós podemos também perceber que a igreja do Senhor Jesus pertence a Ele próprio. Verdade. Aleluia. A igreja, ela é de Jesus. Glória a Deus. Veja como é que diz o texto: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele usa um pronome pessoal para se referir à igreja, demonstrando claramente que a igreja
Tem pessoas aqui no nosso meio que está de pé, mas não consegue nem imaginar como que está de pé. É bem verdade que tem pessoas no nosso meio que por vez ou outra se acha perguntando no seu subconsciente: como é que eu ainda consigo ser crente? Como é que eu ainda consigo ir para a igreja? Como é que eu ainda não abandonei a fé? Diante de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta aflição, é porque você pertence a Jesus. É porque a tua vida é dele. Ele matou a tua vida. E porque você pertence a ele, ele está sustentando, ele está cuidando, ele está guardando, até que possamos chegar até aquele grande dia daquela herança celestial. Vocês lembram da travessia? Aleluia, Jesus. Vocês lembram da travessia de Israel pelos desertos? Até a Canaã, a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó? Quando nós lemos o texto sagrado, nós lemos aquelas passagens bíblicas, é notório e é visível em todos os momentos a presença de Deus no meio do povo. É notório e é visível em todos os momentos o cuidado de Deus com o povo. É notório e é visível a proteção do Senhor sobre o seu povo durante toda a travessia pelos desertos. E nós sabemos que a travessia de Israel pelos desertos simboliza perfeitamente o que a igreja está passando hoje. Porque da mesma forma que Israel foi libertado do Egito, a igreja do Senhor Jesus, que é eu e você, nós também fomos libertados de uma escravidão. O Egito era Israel, eles eram escravos do Egito, debaixo de uma dura servidão nas mãos de Faraó. Nós éramos escravos deste mundo, debaixo de uma dura servidão, que é Satanás. Mas Deus, como forte, tirou Israel do Egito. Jesus, com seu sangue, nos libertou do mundo. E da mesma forma que em todo o tempo Deus cuidou de Israel durante o deserto, Jesus, ele cuida da sua igreja durante o tempo da nossa peregrinação. Nós estamos caminhando, mas Jesus está cuidando. Nós estamos caminhando, mas ela está velando. Nós estamos andando e ele está presente no meio da nossa vida, no meio da nossa casa, no meio da nossa igreja. E se eu fosse você, eu já abri a boca para dar glórias a Deus pela presença dele no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Aleluia! Deus. Nós estamos aqui porque Jesus está sustentando a nossa vida. Aleluia. Jesus está nos guardando na sua presença. Tem crente, irmão, que está indo para a igreja ainda porque Jesus está empurrando mesmo. Mas graças a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus por isso. Não importa se seja arrastado, se seja empurrado. O importante é que nós estamos aqui. Aleluia. O importante é que nós estamos na presença de Deus. A congregação local, 22 anos. Eu não sei quantos anos você tem de conversão, mas o tempo que você tem de conversão, você só tem porque Jesus é o dono da tua vida. E é Ele que está te sustentando em todos os momentos da tua vida. Aleluia. Glória. A igreja de Jesus, Ele vela pela sua igreja, Ele cuida do seu povo, e por isso a igreja ela é vitoriosa. Aleluia! E porque a igreja também é de Jesus, nós podemos aprender pelas páginas da Bíblia Sagrada que Jesus Cristo é o próprio projetista da igreja, ou seja, o modelo da igreja. Quem projetou o modelo da igreja? A igreja
edificada em Jesus. A igreja pertence a Jesus. E Jesus deu pastores para cuidar da sua igreja, conforme Efésios capítulo de número 4. Mas o modelo da igreja, quem foi que estabeleceu? Foi o próprio Jesus. O modelo da igreja foi o próprio Jesus. Foi Deus. Jesus é Deus. Lembra quando o Senhor anunciou para Noé a respeito do dilúvio? O Senhor deu para Noé uma missão: construir aquela arca. Mas você e eu sabemos que o modelo da arca, o projetista da arca, foi o próprio Deus. Nada ficou aos critérios de Noé, à sua boa imaginação ou à sua boa vontade. Tudo foi estabelecido pelo próprio Deus. O modelo que a arca deveria ser, ou deveria ter, a forma, tamanho, centímetro, diâmetro, enfim, tudo foi estabelecido pelo próprio Deus. Da mesma forma, Israel no deserto, quando o Senhor ordenou que se levantasse o tabernáculo no deserto, não foi Moisés, não foi Arão e não foi Bezaleel, o homem a quem Deus chamou por nome para construir o tabernáculo, que fizeram o tabernáculo a seu bel prazer. Mas o modelo do tabernáculo foi também estabelecido pelo próprio Deus. Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés e ordenou Moisés dizendo para tomar cuidado para fazer tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado. O modelo do tabernáculo no deserto foi passado pelo próprio Deus. E quando nós chegamos no período dos reis e nós vemos o templo que foi levantado por Salomão em Jerusalém, nós também sabemos que o modelo do templo não ficou ao encargo de Davi, mas foi o próprio Deus que estabeleceu o modelo do templo para Davi, e Davi posteriormente passou para o seu filho Salomão. Então veja que a igreja do Senhor Jesus, o modelo da igreja, a forma da igreja, como deveria ser projetada, foi o próprio Senhor Jesus que o mostrou. E nós temos em Atos dos Apóstolos a igreja de Jerusalém, que é um modelo de igreja, não somente para Jerusalém, mas para todas as igrejas de todos os tempos e de todos os lugares. E quem projetou este modelo foi o próprio Cristo. Agora pensa comigo, tinha como dar errado? Não tinha. Uma igreja que foi estabelecida nele, uma igreja que pertencia a ele, e uma igreja que foi ele próprio que projetou o modelo, a função, a forma, como a igreja atuaria, como a igreja serviria, como a igreja andaria. Foi ele próprio. Não tinha como dar errado, não tinha como este propósito de Deus não prosperar na terra. E é por isso que nós podemos ver que a igreja continua marchando triunfantemente sobre a terra, porque tudo pertence a Cristo, tudo pertence a Ele. O modelo é dele, a igreja é dele, a nossa vida é dele, e é Ele que está cuidando das nossas vidas. Aleluia! Não tinha como dar errado, irmãos. Não tinha como dar errado. Um projeto que já existia na eternidade passada no coração de Deus, igreja, que foi estabelecida em Jesus Cristo, tendo Jesus como proprietário dela e tendo Jesus como o projetista da igreja. Não tinha como dar errado, não tinha como esse propósito de Deus dar errado. É por isso que passa séculos, a igreja continua triunfando. E por mais que às vezes ouvimos dizer
nós vemos Jesus falando: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que a igreja é vencedora. Nós sabemos que Satanás, por mais que persegue, e se Satanás fosse esperto, ele parava de perseguir, porque quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais bate, é igual massa de pão, não é verdade? Quanto mais bate, mais cresce. E se Satanás tivesse que ir, ele parava de perseguir a igreja. Mas a igreja só cresce. Nós podemos ver que a igreja é vitoriosa. Ela continua crescendo. Ela continua avançando. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vou me preparar para terminar aqui. E nós vamos fazer uma aplicação dessa palavra. O texto que está em evidência, que é esse texto, foi extraído da versão NVI. Talvez a tua versão seja NVI. E a palavra não diz inferno, mas diz Hades. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Hades. Porque eu e você nós sabemos que Hades, ou inferno, no original grego, é Hades. A palavra empregada inferno no original grego é Hades. E para nós entendermos e fazermos uma aplicação daquilo que Jesus também estava aqui dizendo, nós precisamos entender o que era o Hades, o que significava o Hades. Eu sei que você sabe, talvez alguns não, mas você que tem lido a Bíblia, tem estudado a Bíblia, tem Bíblias em outras versões, você com certeza sabe que a palavra Hades, ela significa a região dos mortos. A palavra Hades, ela quer dizer a região dos mortos. E nós precisamos entender uma coisa, é que até Jesus ter sido assunto aos céus, até Jesus ter sido recebido pelo Pai nos céus, a região do Hades, vamos dizer na antiga aliança, no Velho Testamento, ela era uma só. A região do Hades, ela era uma só. Tantos os santos, como Abraão, como Moisés, como Davi, como as mulheres que serviam e foram tementes a Deus, e os ímpios, todos estes, quando morriam, o seu corpo era sepultado, mas a sua alma, o seu espírito, eles iam para o Hades, a região dos mortos. Todos aqueles que morriam, até Jesus ter sido recebido nos céus, eles iam para a região dos mortos. Mas quando nós lemos Lucas capítulo 16, no versículo 19 ao versículo de número 31, ali nós temos aquela passagem bíblica que fala do rico e de Lázaro. E naquela passagem bíblica, nós podemos entender que nesse Hades havia uma separação. Havia uma separação nesse Hades. Havia um grande abismo que separava um lado do Hades do outro lado. E o lado em que estavam os santos, o lado em que estavam os justos, é chamado nesse próprio texto bíblico de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, depois você pode verificar na tua casa, é chamado no próprio texto bíblico, essa parte do Hades que estavam os santos, é chamado de seio de Abraão. Então, os santos que morriam no Antigo Testamento iam para o Hades no seio de Abraão. Mas os ímpios que morriam, eles iam para o lugar de tormento. Porém, tanto o seio de Abraão quanto o lugar de tormento estava no Hades. E havia uma grande separação entre esses dois lugares. E você lembra que quando Jesus morreu naquela cruz no Calvário, Jesus, após ter dado o brado que estava consumado e ter entregado o seu Espírito ao Pai, o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Efésios, capítulo de número 4, Paulo, ele diz que Jesus desceu às regiões mais baixas da terra. Jesus, ele foi no Hades. E Jesus, Paulo, diz que ele pegou o cativeiro, levou para o céu e deu dons aos homens.
mortos, aonde estavam todos aqueles que morriam. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que quando ele foi assunto aos céus, Paulo diz em Efésios capítulo de número 4, versículo 8 em diante, que Jesus pegou o seio de Abraão, os santos que estavam, e levou consigo para a glória, e estão no terceiro céu, onde Paulo teve a visão. Então veja que quando nós vamos aplicar esse texto de que a porta dos infernos não prevalecerá contra a igreja, significa dizer que a morte já não tem mais poder sobre os santos de Deus. A morte já não é mais uma assombração para assombrar o crente. A morte já não é mais um vulto para estar nos assustando e nos deixando com medo dela, não, porque Jesus venceu a morte, Jesus triunfou sobre a morte, Jesus foi vitorioso sobre a morte, e deu prova clara disso, quando no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje a igreja do Senhor Jesus, aqueles que creem no seu testemunho, tem vitória sobre a morte, porque as portas do inferno, a morte, não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a minha vida. A morte agora passou apenas a ser um veículo que nos levará até o trono da glória de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele está tratando a respeito do arrebatamento, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele está terminando a parte de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele diz: aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, ele pode fechar os olhos, mas o crente não morre mais, porque aqueles que creem em Jesus não morrerão, mas terão a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Vamos nos pôr em pé, já amado, o homem tem medo da morte. E é natural, confesso que é natural o homem ter medo daquilo que é desconhecido. É natural. Por isso não é nada fora do comum quando tem um crente que tem medo de morrer. O homem tem medo do desconhecido. Porém, amados, a morte não tem mais poder sobre a igreja. Aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, agora é a igreja do Senhor. Aleluia. E a igreja continua marchando triunfante sobre a terra. Jesus está cuidando da igreja. E Jesus garante a vitória para a igreja. A morte não tem mais poder. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. O preço do meu e dos teus pecados. Que a justiça de Deus exigia. E a justiça de Deus exigia a morte do pecador. Porque Deus havia anunciado para Abraão: no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás e não viverás. Deus já havia anunciado de antemão qual seria a consequência da desobediência, mas o homem desobedeceu, e a justiça de Deus exigia a paga do pecado. A justiça de Deus exigia que o homem pagasse pelo seu pecado. E qual era o preço? Era a nossa vida. Nós deveríamos morrer porque havíamos pecado contra Deus. Mas o apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, Paulo ele diz assim no versículo 14: porque o amor de
mensagem de Paulo quando ele dizia que ele desejava partir. Ao iniciar a minha pregação, já iniciei perguntando: quem quer morrer? Teve gente que ficou muito assustada. Tinha gente que não era brasileiro. Brasileiro a gente se entende, fala em crente, quer morrer, né? Alguma coisa assim aí, já logo já vai pegando. Mas tinha gente que não era brasileiro, eu percebi que ficou com a regalado, pensou: será que é esse um dos daqueles que como é que fala? Terrorista, aqueles radical, daquelas religiões radicais? Será que ele vai cometer aqui algum ato de terrorismo? Cheguei a perguntar: quem quer morrer? Teve gente que ficou assustada. Mas quando nós começamos a explanar a palavra do Senhor, eles compreenderam que o crente não morre. A morte não tem poder sobre o crente. A morte será, se Jesus não vier para nos buscar antes, a morte será apenas um veículo que nos levará para a presença eterna de Deus. E se é gostoso sentirmos a presença de Deus aqui na terra, se é gostoso quando nós estamos na nossa casa, orando, no nosso devocional, sentimos a presença do Espírito Santo nos envolvendo, sentindo a presença do Senhor como que se nos abraçando, onde nós nos derramamos em lágrimas e falamos em outras línguas. Se é gostoso sentir a presença de Deus quando nós estamos nas fábricas trabalhando e começamos a lembrar da pregação que ouvimos, começamos a lembrar de um hino que conhecemos e de repente começamos a sentir a doce presença do Espírito Santo. Se é gostoso sentir esta presença gloriosa que está aqui neste lugar, que faz o nosso coração palpitar, que faz a nossa alma se alegrar, o que não será estar na presença eterna de Deus. Porque sentimos de Deus aqui na terra, nós sentimos em parte, mas chegar-se-á o dia em que estaremos plenamente na presença do Senhor. Hoje sentimos em parte, mas vai chegar o dia que estaremos completamente, plenamente na presença do amado da nossa alma, o Senhor da igreja, que está sustentando a tua vida e a minha vida na presença dele. E a morte não tem poder. A morte não tem mais poder sobre os salvos. Aleluia. Eu convido você, feche os seus olhos, nós precisamos terminar já vai dar 10 horas. Aleluia. Eu não vou fazer apelo, vou deixar para o irmão que está cooperando com o pastor Evaldo, deixar em carneiro. Vou apenas fazer uma oração, feche os seus olhos. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez você pensou, talvez seja meu último culto. Não, você está aqui porque Jesus está te sustentando e você continua triunfando. Quem sabe alguém aqui tem a medo da morte, não sabe o que vai ser? Jesus te dá vitória. Ore comigo, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós estamos pregando a tua palavra. Senhor, nós agradecemos a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não edificou a tua igreja em Pedro, não edificou a tua igreja em João, não edificou a tua igreja em Tiago, o Senhor não edificou a tua igreja em Paulo ou em qualquer dos apóstolos, porque senão certamente, meu Pai, a igreja não teria chegado nos dias de hoje. Mas o Senhor, ó Deus, edificou a tua igreja em Cristo, teu Filho. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós pertencemos ao Senhor. A igreja é tua, Senhor. A nossa vida é tua, meu Pai. E porque a nossa vida é tua, Senhor, nós temos essa firme convicção de que a todo tempo, a todo instante, todos os dias, o Senhor está sustentando a nossa vida. É por isso, Senhor, que veio luta e foi luta e nós permanecemos de pé. É por isso, ó Deus, que o vento soprou e nós não caímos. É por isso, meu Pai, que as tentações vieram e nós não cedemos.